minha esposa. Mas aí, assim, a online aqui é a primeira vez, né? Ah, acho que eu não fiz nenhuma presencial, foi tudo online. Chegue até 9h30, 11h30, porque se não tiver pergunta, né? Se eles não falarem muito também. Ô, Jair, podemos começar 9h30? Eu acho que dá um sinal lá, né? Então, deixa eu avisar para eles. Você está me ouvindo, Luciano? Em junho de 1941, a PUC Campinas iniciou a jornada que a transformou em uma referência em qualidade no ensino, pesquisa e desenvolvimento. Projetos que transformam vidas e a sociedade. São 80 anos à frente de uma missão: produzir conhecimento, construir uma sociedade fraterna e atuar na formação da pessoa humana. A PUC Campinas chega a 8 décadas com 3 campi. O Campus 1, com cerca de 130 mil metros quadrados construídos, abriga cursos das áreas de exatas, ambientais, tecnologia, comunicação, linguagem, ciências econômicas, humanas e sociais. No Campus 2, estão todos os cursos da área de saúde, em uma estrutura de mais de 70 mil metros quadrados. Já a PUC Central, berço da instituição, é foco do projeto de restauro do Solar do Barão. Localizado no coração de Campinas, o palco de seus primeiros anos de história será um espaço de convivência, cultura e lazer. A instituição agrega cursos de graduação, laboratórios das mais diversas áreas do conhecimento, cursos de especialização, programas de mestrado, doutorado e centenas de cursos de extensão. Conta com funcionários e docentes de excelência e com capacidade para preparar os melhores profissionais. Há ainda diversas atividades dedicadas aos mais carentes, um importante papel dentro de projetos de inserção social. A PUC Campinas está conectada ao mundo contemporâneo e suas transformações. Futuro, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade são a base de um ambiente que integra a evolução da ciência, do conhecimento e da tecnologia. Neste rico ambiente acadêmico, já passaram mais de 200 mil profissionais, todos atuantes em um ambiente transformador, que consolida o nome da universidade no mundo do trabalho. PUC Campinas, continuamos juntos, crescendo com você. Bom dia, senhoras e senhores. Dando início ao evento de hoje, queremos cumprimentar a todos,
A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, optando pelo evento na modalidade online, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública, tem a honra de dar início ao segundo webinário Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Este evento, programado para o mês de março, pela situação de pandemia, foi cancelado e transferido, então, para este mês de junho. Muito embora a campanha da fraternidade seja durante a Quaresma, ela repercute e ilumina toda a nossa ação ao longo do ano. Esse evento foi preparado pelo Núcleo de Fé e Cultura e pela Pastoral Universitária. São dois organismos que colaboram com a reitoria para que a universidade possa cumprir a sua missão de evangelizar e de educar a pessoa na sua integralidade. Este webinário faz parte das comemorações dos 80 anos da universidade e realizado com o mesmo desejo de que a universidade continue cumprindo a sua missão. Nesta modalidade, teremos representação presencial apenas pelos membros da mesa diretiva, composta por mim, professor mestre cônego José Luiz Araújo, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura, e pelo professor doutor Padre Antônio Douglas de Moraes, coordenador da Pastoral Universitária e mediador desta sessão. Participarão de forma online os nossos convidados conferencistas, o cônego José Bison e o pastor luterano Luciano Ribeiro Camuzzi. Cumprimentamos e agradecemos a todos os que nos acompanham de forma online, nossos alunos, professores, gestores e demais públicos, interno e externo. Eu trago uma palavra de acolhida e de agradecimento do nosso grão-chanceler e arcebispo de Campinas, Dom João Inácio, cumprimento especial aos conferencistas, e também uma palavra de agradecimento do magnífico reitor, o professor Germano Rigatti Júnior. Não puderam participar hoje, mas mandaram todo o apoio e toda a importância dos eventos que são realizados pelo Núcleo de Fé e Cultura e pela Pastoral Universitária. Nós já tivemos, no final de maio, um primeiro aprofundamento do tema numa linha do diálogo interreligioso. Hoje, então, nós abordaremos o tema da campanha da fraternidade numa dimensão ecumênica, com duas igrejas que fazem parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Então, meus cumprimentos ao cônego José Bison, ao pastor Luciano Ribeiro. Muito obrigado por terem aceito, assim, com bastante generosidade, estarem aqui hoje proferindo esta conferência, que vai nos ajudar no aprofundamento do tema da fraternidade e do diálogo, né? O diálogo como necessidade na construção da fraternidade, e a fraternidade que só se concretiza por meio do diálogo. Então, eu passo agora a palavra ao professor, doutor Padre Antônio Douglas de Moraes,
para que apresente o primeiro conferencista desta manhã e prossiga com os trabalhos. Quero desejar também um bom dia e acolher a todos, queridos irmãos e irmãs que participam no dia de hoje. É uma satisfação enorme perceber que existem pessoas interessadas nesta empreitada de trilhar o caminho da unidade. Informo que, ao término das duas conferências, poderá haver participação virtual por meio de perguntas direcionadas aos conferencistas via WhatsApp, pelo número 19 99276 6265. Vamos então à apresentação do primeiro conferencista de hoje. Cônego José Bison, segundo vice-presidente do CONIC, membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Nasceu em Valentim Gentil, estado de São Paulo. Foi ordenado presbítero no dia 9/5/1981. Cônego José Bison é mestre em ecumenismo, atuou como professor na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e organizou 7 livros. O Cônego Bison é diretor da Casa da Reconciliação, entidade referência da Arquidiocese de São Paulo para o ecumenismo e o diálogo interreligioso. É coordenador também da equipe de ecumenismo e diálogo interreligioso do Regional Sul 1 da CNBB. É responsável pelo ecumenismo e diálogo interreligioso também na Arquidiocese de São Paulo. É pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, no Jardim Independência, região episcopal Belém da Arquidiocese de São Paulo. Então, cônego, muito bem-vindo e desde já a nossa gratidão pela sua participação e pelo seu testemunho de vida. Passo a palavra, então, ao cônego José Bison para proferir a conferência online. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Obrigado pelo convite em participar desta atividade dos 80 anos da PUC Campinas, realizado pelo Núcleo de Fé e Cultura e pela Pastoral Universitária desta distinta Universidade de Campinas. Minhas saudações fraternas à coordenação da mesa, minha saudação fraterna aos docentes, discentes, colaboradores da PUC Campinas e ao meu irmão Luciano, pastor luterano daí de Campinas. E a vocês que coordenam a mesa, a Luana, a Jaqueline, que estão dando todo o suporte técnico para nós. Gostaria que elas colocassem, então, a Luana colocasse o primeiro vídeo, né? Nós, quando falamos de campanha da fraternidade na Igreja Católica, a gente tem que voltar nos anos 60. Pode passar para os anos 60, quando lá no Rio Grande do Norte, podemos passar, Luana, próxima. Vamos lá para o Rio Grande do Norte, quando começa, então, com Dom Eugênio Salles e alguns padres, a partir de uma realidade
social exigente, começa um trabalho social e a partir daí, então, começa essa demanda de evangelização. E depois vai, durante todo esse percurso, até os anos 60, 61, 62, depois iniciando a Igreja Católica, a CNBB assume para todo o Brasil a campanha da fraternidade. Ela acontece no Brasil, não tenho conhecimento até o presente momento, se em outros países, no período quaresmal, tem uma campanha parecida com a nossa, e ela trabalha com temas sociais, econômicos, ambientais, vários temas. São temas da atualidade, não é? E é uma forma de ajudar na reflexão, na oração pessoal, comunitária, nesse período da vivência quaresmal. E também a campanha da fraternidade é uma maneira da igreja dialogar com a sociedade e também com a academia. Haja visto que já tem várias dissertações, tem de mestrado, já sei também de uma de doutorado, e também de TCCs que trabalham a campanha da fraternidade. Então, são temas que contribuem para a academia e para a sociedade com a sua atualidade. E no ano 2000, em preparação, melhor, né, ao ano jubilar, o ano 2000, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, ele faz uma solicitação à presidência da CNBB para que a campanha da fraternidade desse ano fosse ecumênica. E acordos durante a Assembleia da CNBB, Assembleia Geral, chegou a acordo, então, que poderia ser realizada. Então, a partir daí, 2000, começamos a campanha da fraternidade ecumênica a cada 5 anos. Só teve uma que, ao invés de ser 2015, foi 2016, por questões do cinquentenário, né, do Vaticano II. Então, ao invés de 2015, a campanha ecumênica ficou para 2016. Então, a campanha da fraternidade é um movimento da Igreja Católica, mas que de 2000 para cá abre mão para o diálogo ecumênico e abre perspectivas também para o diálogo interreligioso. Podemos passar, Luana. E é bom a gente recordar, né, que as campanhas da fraternidade, essa foi a primeira, Dignidade Humana e Paz, a do ano 2000, Novo Milênio Sem Exclusão. Podemos ir passando, Luana? A primeira, a segunda, nós temos aí a segunda campanha da fraternidade, né, ecumênica, Solidariedade e Paz, que foi em 2005, podemos passar, né? Depois a 2010, Fraternidade e Economia. Vocês percebem que os temas também vão diversificando, né? Depois 2016, e vamos trabalhar com a questão da casa comum, o meio ambiente. Casa comum, nossa responsabilidade. Quero viver o direito brotar como fonte e correr a justiça como riacho que corre, que não seca. A fonte e correr a justiça qual riacho que não seca, né? Essa foi a de 2016 e agora a próxima, Jaqueline, perdão, a Luana. E aí então nós temos a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade, né? Temos aí a diversidade no cartaz, e creio que quem nos acompanha nesse momento,
professores, alunos, gestores, colaboradores, enfim, as pessoas que estão presentes, né, já tiveram oportunidade de ler o texto base, já tiveram oportunidade de participar de outras reflexões sobre a campanha da fraternidade, né? Então, isso vai nos ajudando a até melhor compreender, né, essa campanha da fraternidade de 2000. Bem lembrado pelo cônego José Luiz, e a campanha da fraternidade ela acontece no período quaresmal, mas é o lançamento, digamos assim, mas ela percorre durante todo o ano, não é? Através do tema, através do lema, através também do Fundo de Solidariedade, dos projetos sociais que vão acontecendo no decorrer de todo o ano. Então, a campanha da fraternidade, ela não termina no domingo de Ramos, né? Ou na quinta-feira santa. Ela vai se estendendo por todo o ano letivo, por todo o ano civil. E cada uma das igrejas que compõem o CONIC, elas vão utilizando a temática de acordo com o seu calendário, né? Podemos passar então, Luana, para um próximo, né? E aí nós temos a campanha da fraternidade de 2021, que deu muita polêmica. Muitas pessoas atribuíram o texto base, incriminando injustamente e com inverdades, para não dizer mentiras, né? Dizendo que a campanha da fraternidade foi preparada por uma pessoa só, que é a pastora Home. E não é, né? A campanha da fraternidade foi preparada por uma pessoa indicada cada igreja membro indicou uma pessoa para compor a comissão teológica e ela foi preparada então por essa comissão, uma comissão da parte católica. Quem preparou foi o padre Oscar Beoso, né? Que o CESEP também entra como parceiro fraterno, assim como a Igreja Bethesda também entrou como uma igreja fraterna também, além das igrejas que compõem. Então, essa comissão trabalhou esse texto. Tinha uma previsão. Eu participei das 2 primeiras reuniões da campanha da fraternidade, ainda no começo de 2019, final de 2019, no segundo semestre, mas aí veio a pandemia e o texto tomou uma outra direção com a crise sanitária, que foi gerando também a crise econômica e que escancarou a crise econômica e crise política, é o que nós estamos vivenciando hoje, né? A comissão, então, já foi trabalhando e levantando elementos, né? E também um outro aspecto que foi trabalhado e foi levantado, no texto base vai aparecer isso, né? Foi uma grande revelação, que diante da pandemia nós percebemos a nossa fragilidade, percebemos a nossa vulnerabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também ela mostra o potencial, né, autodestrutivo que nós temos, né? Se nós olharmos depois desse ano e alguns meses de pandemia, a gente vê o estrago que já foi feito, tanto na área econômica como na área política, né? Olha que nós estamos vivenciando, né? Então, a campanha da fraternidade vai nos ajudando. Então, o conselho que eu dou aos nossos ouvintes, né? Os internautas, que se não leram, leiam. Leiam o texto base, principalmente a primeira parte, o ver. E você vai perceber como é um texto bastante atual, bastante
tá adequado ao que nós estamos vivendo nesse momento agora. Podemos passar mais um, Luana? E aí, então, nós temos qual que é o objetivo geral da campanha da fraternidade? Convidar as comunidades de fé e as pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem o caminho para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso. Então, o que a campanha da fraternidade vai propor é o diálogo, um compromisso de amor. Ela vai propor o diálogo, né? Para pensar, avaliar e identificar, né? Os caminhos, quais são as pontes, né? O Papa Francisco tem falado muito ultimamente das pontes, né? Vamos construir pontes. E a campanha da fraternidade propõe que sejamos pessoas para desconstruir os muros e construir pontes. Podemos sim desconstruir muros, né? Mas o que nós vamos fazer com essas pedras? Podemos fazer várias, né? Podemos utilizar de várias formas. E uma das formas é construir pontes, né? E na medida em que a gente destrói os muros, começam a aparecer as mazelas, né? A gente começa a olhar do outro lado, né? Podemos passar, então, para o próximo, e aí nós vamos ver quais são os objetivos específicos, né? Que é de redescobrir a força da beleza do diálogo, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas em nome da igreja, em nome de Jesus, né? Haja visto quem acompanhou através das mídias sociais os ataques que a campanha da fraternidade teve, né? E pessoas se dizendo que eram em nome de Jesus. Agora, creio que vocês acompanharam recentemente aqui em Osasco, uma igreja católica, um templo católico, foi invadido por um grupo, 3, 4, 5 jovens, né? E que, em nome de Jesus, destruíram as imagens, né? E aí está a campanha da fraternidade também, alguns grupos fundamentalistas, né? Em nome de Jesus, né? Então, a campanha da fraternidade quer denunciar isso, né? Essas diferentes violências, né? Desses grupos fundamentalistas, né? Também a campanha da fraternidade nos propõe, nos ajuda a pensar, né? A nos comprometer com as causas da casa comum, né? Vamos trabalhar para o meio ambiente, vamos trabalhar em defesa dos biomas, né? Contribuir para superar as desigualdades. E a pandemia escancarou a desigualdade social, que estava meio encoberto, né? Então vamos trabalhar para isso, né? Vamos também promover a conversão para uma cultura de amor, uma cultura de paz. Vamos trabalhar para uma cultura de paz. Chega dessa cultura de ódio, do discurso de ódio, do gabinete do ódio, né? Mas vamos construir uma cultura de paz. Pode passar, Luana. Fortalecer a convivência ecumênica e o diálogo interreligioso. É, de fato, uma campanha da fraternidade que trabalha a dimensão ecumênica no seu conteúdo, na sua forma de ser realizada, né? Mas que abriu muitas perspectivas para grupos interreligiosos, né? Eu mesmo tive o privilégio de participar de 2 ou 3 lives com pessoas de diferentes segmentos, afrodescendentes, judeus, muçulmanos, espíritas, que também estavam interessados na campanha da fraternidade. Então, para entender qual é, de fato, essa proposta que o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs tem, né? E o grande objetivo desta campanha é estimular o diálogo e a convivência fraterna. E aí eu vou voltar. Daqui a pouco eu vou voltar a falar. Se vocês perceberem, nós temos da parte católica, nós temos 2 documentos importantes e fundamentais, que é a Laudato Si e a Fratelli Tutti. Elas estão embutidas no
nos objetivos específicos, né? E ela também nos ajuda a pensar, né? E a compartilhar as experiências concretas de diálogo, né? Quantas coisas bonitas foram surgindo durante esse período quaresmal, na apresentação da, da campanha, né? Da fraternidade. Quantas experiências bonitas. Infelizmente, o que ganharam repercussão foram as difamações, né? Mas isso, aquilo que tentou ser uma difamação, promoveu o grande conhecimento, grandes debates em vários lugares e várias circunstâncias, né? Então, passamos adiante. Podemos passar, podemos. Mais isso aí, obrigado. Então, a campanha da fraternidade ela usa essa metodologia, ver, julgar e agir. E agora incluímos mais um item que é celebrar, não é? Tá, a partir de uma realidade que nós estamos vivendo, à luz da palavra, da inspiração bíblica, e nos leva à nossa prática, não é? Do diálogo, não é? E celebrar também, né? E o que é interessante nessa campanha da fraternidade, talvez, não tenho certeza se ele irá ou não abordar esse aspecto, o pastor Luciano, o que acompanha essa metodologia ver, julgar e agir, né? Então, é conhecido como a primeira parada, segunda parada, terceira parada e quarta parada. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35, a conhecida o caminho de Emaús, os discípulos de Emaús, né? A passagem de Emaús. Isso é bom e importante, que nos traz outro elemento também para refletir na campanha da fraternidade, né? Esse texto dos discípulos de Emaús, né? Podemos passar mais um? A pandemia, né? Se nós olharmos lá no texto base, ela escancarou algumas questões, né? A questão do meio ambiente, as queimadas do Pantanal e da Amazônia, e de modo geral também, aquilo que vai sendo destruído do do meio ambiente, os rios, as águas, os mares, a poluição, tudo isso que vai tirando a qualidade de vida da pessoa humana, né? Nós vemos aí à esquerda, a primeira imagem, uma queimada no Pantanal, né? E nós vamos perceber também, né, a questão da desigualdade social, desigualdade racial, a questão econômica. E com a crise da pandemia, com a Covid-19, o econômico, então, foi lá para baixo, o desemprego, né? O mapa da fome, o aumento de pessoas em situação de rua. Muitos de vocês que são de outras cidades, de Campinas, ou de outras cidades, pessoas que nos acompanham, não sei se têm visto através da mídia, da grande imprensa, como que São Paulo aumentou a população de rua. Aumentou e muito, né? Então, a consequência vai escancarando e vai sendo vista a olho nu. A violência doméstica, né? O feminicídio. Com a pandemia, exigiu-se que fizéssemos o distanciamento social, né? Ficássemos, principalmente no início do primeiro ano, ficássemos mais distantes, né? E com isso ficamos em casa. E com isso, muita violência doméstica, né?
Eu já falei da destruição da casa comum e também a violência contra a mulher, contra negros, contra indígenas, contra quilombolas, contra povos tradicionais, povos ribeirinhos, o LGBTQI+. Então, há uma violência generalizada. Com a utilização das mídias sociais, da internet, tudo isto, fez com que vai se escancarando, vai se aparecendo, né? Só não vê o pessoal do Planalto, né? Mas pelo contrário, eles promovem ainda muito mais através do gabinete do ódio, através das fake news, muito mais violência do que aquelas que já estão acontecendo por causa do desemprego e também por outras motivações. Podemos passar. Então a gente percebe aí uma vulnerabilidade, né, de questões, de situações. Eu não estou dizendo que as pessoas são vulneráveis. Eu digo que as pessoas estão vivendo em situações de vulnerabilidade. O Papa Francisco vai dizer que são pessoas descartáveis, né? Olha o que aconteceu com os indígenas, com quilombolas, e aí a gente vai percebendo essas questões. E a gente percebe que divisões já existiram na história do cristianismo. Nós temos aí, eu menciono apenas duas aqui, o cisma Oriente-Ocidente, em 54, né? E depois a Reforma Protestante, 1517, eu menciono apenas aqui a Reforma Protestante, né, com Lutero. Tiveram outras, né? E vamos ver o que mais que temos aí de divisões a serem superadas e de situações, né? Já vivíamos situações complexas e a pandemia, ela traz outras novas, né? Podemos passar, Luana? Nós temos divisões aí. Nós estamos ouvindo a questão do embate entre ciência, não é? E religião, a discussão aí, a começar pelo Planalto Paulista, pelo Planalto Central, né? A briga de fundamentalista levando à morte pessoas por causa da fé, né? O aumento do fundamentalismo religioso, e foi um desses segmentos que atacou a campanha da fraternidade, né? Mas atacou de forma errônea e atacou pessoas. Atacou o pastor Inácio, atacou a pastora Rome, atacou o padre Beoso, e, entre outras pessoas que foram atacadas pela campanha durante a campanha da fraternidade pelo fundamentalismo. A intolerância religiosa tem aumentado, a intolerância geral também aumentou contra o LGBT, contra as mulheres, contra os negros, né? Incompreensões generalizadas, entre outros. Podemos fazer um elenco bastante grande aí de divisões que aconteceram na história e que hoje estão atuais, né? Não só mais lá a divisão do cisma Oriente-Ocidente e da Reforma Protestante, mas nós temos aí hoje o fundamentalismo, a intolerância religiosa e as incompreensões, e como as classes sociais vulneráveis são tratadas. Podemos ir para frente? Também a questão das fake news, e também foi as fake news foi também com a grande utilização das mídias, né, sociais, elas também foram de uma forma bastante utilizadas, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que pensar também que a campanha da fraternidade não é a primeira vez que ela foi atacada, foi assim agredida, mas foi em outros tempos. Nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos essas mídias que hoje todas as pessoas têm em suas mãos, não é? A campanha da fraternidade dos negros, da mulher, dos indígenas do passado, elas foram campanhas da fraternidade interno da Igreja Católica que foram rejeitadas, né? Esse ano foram grupos que se dizem católicos, se dizem luteranos,
mas são grupos fundamentalistas ligados às nossas igrejas e que atacaram de forma veemente e de forma errônea, né? Vocês que são docentes, discentes e colaboradores de uma universidade, como que é tratada as fake news por vocês? Como que vocês olham essa realidade? Como que vocês olham as consequências através das grandes mídias do que nós estamos vivenciando hoje, né? Olha o gabinete do ódio, da mentira, que divulga a cada dia, a cada instante, uma quantidade de fake news, né? O que você, o que eu, o que nós temos feito durante o processo de educação? Processo escolar, universitário, os estagiários das universidades, das faculdades, né? O que vocês fazem para eliminar as fake news? O que nós fazemos? O que nós poderemos fazer para que isso seja eliminado, né? Eu conversamos com as pessoas de forma clara, objetiva, ou a gente fala de uma forma muito abstrata, ou ainda a gente parte do princípio de que as pessoas já sabem do que se trata, do que é fake news, ou a gente leva adiante. Como que isso é tratado no meio acadêmico, onde que estamos fazendo a prática do estágio, na sala de aula, nas nossas famílias, entre amigos, entre grupos? Podemos passar? Mas a gente também, com a pandemia, a gente descobriu coisas boas, descobriram coisas muito boas, né? Descobrimos a solidariedade, ela aumentou. Descobrimos também gestos de fraternidade. Nós temos aí a parte de cima, um símbolo para nós aqui de São Paulo, sem querer ser bairrista, né? Temos aí um sheik brasileiro com o padre Júlio Lancelotti, né? Que também é vítima das fake news, pelo trabalho que ele faz e pela solidariedade e a fraternidade que os dois promovem também com a população de rua. A descoberta da internet, das várias plataformas, como nós estamos fazendo hoje para o bem. Estamos utilizando as plataformas, as redes sociais, para que a gente possa vivenciar, de fato, né? Encurtar as distâncias. Estamos isolados, mas estamos distantes, mas não estamos isolados, né? Descobrimos, por exemplo, a fraternidade, né? Com as cestas básicas, kits de higiene, né? Só um exemplo que eu quero dar. A comunidade, a paróquia onde eu estou, amanhã completará 2 anos que eu estarei lá, né? Que eu estou lá presente como pároco. No início da pandemia, até 2019, nós distribuímos 40, 50 cestas básicas por mês, né? Mês passado, nós distribuímos 500 cestas básicas entre a obra social e a paróquia. É a paróquia, 500 cestas básicas. Ontem, a paróquia criou um grupo de voluntários para a confecção de marmitex. Foram distribuídas 190 marmitex para a população em situação de rua. Leva-se água, leva-se também a marmitex. Conseguimos, através de doações, cobertores, porque aqui em São Paulo, nesse momento, chove e faz frio. E quem está na rua tem necessidade de ser agasalhado, né? Então, a comunidade está se desenvolvendo. E domingo que vem agora, né? A comunidade lança um projeto, já fizemos uma experiência, mas começará domingo agora, o café da manhã para a população de rua. Vamos fazer café da manhã para ir para umas 150, 100, não sei quantos ainda, para a população de rua. Um pão com manteiga, um suco e também uma fruta, né? E descobrimos também, através das redes sociais, né, da plataforma,
os cursos de inclusão social. Aqui, isso daqui, esses de baixo que eu estou falando é da paróquia onde eu trabalho. Um exemplo, né? Eu sei que onde vocês estão fazendo muito mais e melhores, né? Nós temos cursos de inclusão social, tudo online. Inglês, francês, português, inglês, francês, espanhol, italiano. Temos curso de informática, temos curso de crochê, temos cursos de violão, de teclado, cursos de Libras, cursos de formação bíblica, de espiritualidade, coaching, tem uma série, ginástica, yoga, tudo online. Então, a pandemia fez com que também nós descobrimos coisas boas e estamos fazendo. Podemos passar. E já indo já para os finalmente, né? Senão o Luciano não vai ter tempo de falar. A campanha da fraternidade ela abriu possibilidades, 3 possibilidades de discussões. Tem o texto, vamos chamar assim, o texto que é do tema, do lema, que é de Efésios 2, 1, 14. Temos o texto do Evangelho de Emaús, que é Lucas 24, 13 e 35, os discípulos de Emaús. É uma forma de os universitários, professores, da pastoral universitária e também do grupo que está organizando, o grupo de cultura, né, da Universidade de Campinas, o Núcleo de Fé e Cultura, também pode trabalhar, a partir dos textos bíblicos, a campanha da fraternidade. Por isso que ela não se esgota na Semana Santa. Podemos ir. Aquilo que eu disse lá no começo, nos objetivos específicos. Quem quer trabalhar a dimensão da fraternidade, da humanidade, do relacionamento, podemos trabalhar a partir da Fratelli Tutti. Eu separei apenas um texto para mencionar aqui, da Fratelli Tutti, o parágrafo 77. Também é outro caminho para a universidade trabalhar a campanha da fraternidade ecumênica. Podemos passar? Uma outra possibilidade nós podemos trabalhar também é a Laudato Si. Trabalhar a casa comum, trabalhar a questão das águas, dos rios, dos mares, das florestas, dos biomas, trabalhar a questão da poluição, trabalhar a questão da reciclagem de lixo. Há uma quantidade de opções que as universidades, as faculdades podem aproveitar, né? Podem aproveitar para essa questão, né? Para que a gente possa, então, abrir frentes de diálogo com a sociedade, com a academia. Não precisamos pegar algo exclusivamente interno de nossas igrejas, mas podemos trabalhar aí a Laudato Si e também a Fratelli Tutti. Podemos passar. E a partir da educação, aí nós temos essa frase belíssima desse nosso querido, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? E nós estamos vendo que há um desmantelamento da educação no país. Haja visto vocês que estão na universidade, vocês sabem o que vocês estão passando por isso, né? Quais são as dificuldades, né? Esse governo que está desmantelando tudo, tudo, tudo. Meio ambiente, educação, cultura, tudo aquilo que deveria ser para o bem do povo, para o enriquecimento, esse governo vai destruindo tudo, né? E aí tem essa frase bonita também: ninguém nasce odiando a outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, preciso aprender. Se pode aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Podemos passar? Então, o que fazer para construir um mundo melhor?
Nós podemos ter como referência, como pesquisa, como objeto de pesquisa de TCC, pesquisas de mestrado, doutorado, né? O texto base da campanha da fraternidade. É um desafio aí para a pastoral universitária, para a cultura, né? Fé e cultura, o núcleo de fé e cultura. Temos a Laudato Si para trabalhar a questão da casa comum, meio ambiente. Temos a Fratelli Tutti para trabalhar a questão de relacionamento. Temos a Bíblia, e podemos trabalhar os textos bíblicos, que o pastor Luciano daqui a pouco vai trabalhar conosco. E temos um desafio, é de construir pontes, encurtar distâncias, destruir muros e saber onde que nós vamos utilizar as pedras. Podemos passar? Como fazer para construir diálogo? Encurtar distâncias. Aquilo que eu já falei, desconstruir muros que separam e geram indiferença e ódio. Onde ainda não existem pontes, nós podemos construir. Onde as pontes estão arruinadas, podemos restaurar. Onde elas já existem, vamos reforçar com os laços de compromisso de amor, de fraternidade, para que possamos, de fato, criar uma sociedade humana, justa e igualitária. Podemos passar? Como construir pontes entre o corpo docente e discente, entre o corpo docente e discente e a comunidade universitária, gestores, colaboradores, todos aqueles que estão envolvidos. Como que se dá esse diálogo no ambiente universitário? Que pontes que nós precisamos construir, professores, professoras, alunos e alunas, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade humana, justa, fraterna e igualitária? Que muros nós devemos de desconstruir na nossa universidade? Como é o trabalho em sala de aula com os diferentes e as diferenças, a questão cultural, a questão religiosa, a questão racial, a questão educacional, a questão de gênero, a questão dos excluídos, a questão dos grupos que estão à margem. Como que eu trabalho a questão dos grupos vulneráveis, dos grupos descartados da sociedade? Como que se dá isso no ambiente universitário? Podemos passar? Podemos ir, Jaqueline? Luana? Creio que teve um problema técnico aí, porque não conseguimos ver na tela. O que é possível fazer em defesa da casa comum, do meio ambiente? O Brasil é formado por vários biomas. Como conscientizar as crianças, os jovens, os adultos, a importância de cada um deles e de todos eles para o nosso país? O que é possível fazer em prol da unidade e do ecumenismo? O Brasil é formado por várias culturas, etnias, raças, tradições religiosas. Como mostrar para os jovens a importância da convivência com o diferente? Devemos mostrar sempre para eles que a diferença não é ameaça e nem perigo. Podemos avançar? Podemos passar, porque o tempo já está avançando, né? Não vamos ficar muito parados. Vamos celebrar, né? Partilhar nos grupos, quando possível, presencial ou online, as questões anteriormente apresentadas, as boas ações que a universidade tem feito. Alunos, professores, discentes, docentes, gestores, colaboradores. O que a gente tem feito?
Quais são as boas ações durante esse período de pandemia nós fizemos? O que nós podemos fazer em relação à convivência, no cuidado com os nossos colegas, discentes ou docentes, o cuidado com a casa comum? Podemos passar? Um grande abraço virtual da campanha da fraternidade e felizes os que promovem a paz. Podemos ir diante? E a campanha da fraternidade fica aí o desafio para já 2022, que tem como tema Fraternidade e Educação, fala com sabedoria e ensina com amor. Já a campanha da fraternidade de 2022, fica aí já um link para fraternidade ecumênica, fraternidade diálogo, compromisso de amor, com a fraternidade e educação. Podemos passar? E muito obrigado. Creio que eu fui longe demais com o meu tempo. Nós é que agradecemos, cônego José Bison, belíssima apresentação, sobretudo esse itinerário histórico da campanha, não é? E já nos lançando, então, aí para a próxima, com tanta amplitude, não é? Com tantos braços que se abrem aí a partir das propostas apresentadas pelas campanhas. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos prosseguir, então, apresentando o nosso segundo conferencista. Muito bem-vindo, estimado irmão, pastor Luciano Ribeiro Camuzzi. Pastor Luciano atualmente é pároco aqui em Campinas, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Pastor Luciano é casado, ele é natural de Itaimbé, no estado do Espírito Santo. Bacharel em teologia, estudou no Seminário Evangélico de Teologia em Matanzas, Cuba, e também na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Pastor Luciano Ribeiro é psicólogo pela Faculdade Fracinete do Recife e estudou também no Centro Universitário Luterano de Palmas. O seu trabalho de conclusão é intitulado assim: O Diabo e o Adoecimento Psíquico, um diálogo entre teologia e a psicologia. Pastor Luciano também foi orientador da creche Cantinho do Girassol, em Ceilândia, Brasília. Foi também professor de cursos comunitários de música religiosa no Espírito Santo. Passou por diversas comunidades evangélicas de confissão luterana, em Rondônia, em Recife, em Palmas, em Colatina. E como eu já disse, atualmente exerce aí a sua missão aqui em Campinas, numa paróquia, como pároco. Destaco ainda que é diretor da Capelania Portuária do Recife e da Associação Fraterna de Igrejas Cristãs. Então, passo agora a palavra ao pastor Luciano Camuzzi para proferir a sua conferência online. Lembrando que estamos recebendo perguntas pelo nosso WhatsApp
Então, vocês podem enviar as perguntas para o número 19 99276 6265. Por favor, irmão pastor Luciano. Um bom dia a todos. Faço minhas palavras de saudação do cônego José Bison, saudando a PUC Campinas, que é hoje representada pelo Núcleo Fé e Cultura e também sua pastoral universitária. Saúdo a mesa coordenadora e também a todos os que participam deste webinário, em busca de mais propriedade e conhecimento com relação a um tema tão pertinente, que é a fraternidade e o diálogo. E a questão da hermenêutica bíblica, ela nos dá um instrumental para que nós possamos conhecer melhor o ambiente por onde as cartas e também todo o contexto bíblico está inserido. E evita também com que nós tenhamos uma postura fundamentalista, que lê a Bíblia somente com os olhos, sem olhar nas suas entrelinhas. E dois textos bíblicos que formam o fundo da nossa campanha. Um deles, o cônego Bison, ele citou, né, todos os dois. Um é Efésios, a carta de Efésios, e outro, o Evangelho de Lucas, em especial Lucas 24. Gostaria de trazer um pouco sobre esses dois textos, e muito mais ainda o texto base da campanha, que é Efésios. Efésios 2, 14a, vai dizer o seguinte: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. A cidade de Éfeso, ela, na sua época, era a segunda cidade mais importante do Império Romano. E era guardiã de um grande templo dedicado à deusa Diana. A cidade também ela serviu, por ser uma cidade em expansão, para um panteão de divindades, né? Havendo nela crenças e práticas de mágicas, de idolatria. E Éfeso carregava esse pluralismo religioso. Paulo ele visita essa cidade, e Atos 19 vai falar um pouco desta visita dele. Ele visita Éfeso na sua segunda viagem missionária e permanece em Éfeso por 2 anos. Lá em Éfeso, quando se começou a falar sobre Cristo, se conhecia na cidade que falava-se sobre aqueles que caminham, ou seja, que caminham com o Senhor. Então, o nome que se conhecia dos cristãos lá era o caminho do Senhor, né? Quando se falava assim, olha, os cristãos, sim, aqueles do caminho do Senhor. A tentativa de falar sobre Cristo na sinagoga, quando Paulo visitou a cidade, foi falha, né? Não foi bem aceita. E eles precisaram de sair da sinagoga e foram recebidos numa escola de um homem chamado Tirano. Então foi ali que Paulo ele teve o seu ambiente para poder falar sobre o evangelho. Quando ele chegou lá, já havia algumas pessoas que conheciam o cristianismo, mas não conheciam o batismo cristão. Tanto que Paulo, ao conversar com eles, percebe que eles haviam recebido o batismo de João Batista, e aí ele insere este grupo agora dentro do ambiente em si mesmo do cristianismo e faz com eles o batismo cristão. A carta, muitos estudiosos têm por conivência que a carta ela não foi escrita por Paulo, até por causa dos elementos da própria escritura, e parece ter sido escrita por um discípulo dele. Mas o principal é que a carta ela foi direcionada para gentios convertidos no ambiente da Ásia Menor. E ela visa orientar esse pessoal no que concerne a vivência da fé cristã. Então, Efésios também, ela, muito mais do que uma epístola, ela é um tratado teológico. E ela tem uma intenção didática, esta carta. Ela aborda as questões dos mistérios divinos, ela procura criar um ambiente de acolhida, inclusive por parte dos judeus cristãos para com aqueles que estavam abraçando o cristianismo. Nesse sentido, a carta ela exorta e ratifica o nome de Cristo
como um elo de diálogo, de tolerância e de respeito aos diferentes. Evidentemente que, para além de expressar uma boa acolhida frente a este ambiente amistoso que havia em Éfeso, a carta também, ela, de forma terna, de forma grata, ela reporta-se a Deus e ela faz com que a comunidade reconheça em Deus que todos os frutos que são colhidos são frutos do amor divino, sendo a gratidão uma das principais respostas que a carta exalta frente àquilo que merecidamente estamos recebendo de Deus. Então, o texto que nos inspira, dado este fundo histórico, o texto que nos inspira na campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021, ela tem esse lugar dentro do Novo Testamento. Ele denota ter sido cunhado a partir e contra uma escrita que se encontrava no templo que foi construído por Herodes. Herodes, quando ele reergueu o templo, ele colocou uma advertência aos gentios para que eles não profanassem o perímetro do santuário. E exatamente o verso que nós temos na campanha vai se reportar a isto. E sob a pena de morte, no conhecido muro da inimizade ou separação, encontrava-se a seguinte escrita no muro: nenhum estrangeiro entrará no pátio guardado do santuário. Aquele que, porém, for aí encontrado, será responsável por provocar a própria morte. Então vejam aí, o verso da campanha vai dizer: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E a carta ela se refere a este ambiente do templo. Então a inclusão dos gentios convertidos na comunidade cristã, ela teve resistências. O encontro, por exemplo, de Pedro com Cornélio é um extrato dessa própria dificuldade do cristianismo ainda incipiente. Pedro, quando ele vai até a casa de Cornélio, a pedido de Deus, ele mal entra na casa do seu anfitrião e age de uma forma a taxá-los como impuros, né? Somente quando o Espírito fala através de Pedro e sai da boca de Pedro para falar também através dos seus ouvintes, é que Pedro vai perceber que Deus está à frente de tudo. Ensinar diferentes povos e tradições a viverem a unidade em torno do corpo de Cristo, como exorta Efésios, era algo novo para a época. Em grande parte, a religiosidade e suas crenças era peculiar de cada nação, ou seja, cada nação ela tinha as suas crenças e a sua forma de direcionar aos seus deuses. Então, o cristianismo, com o seu discurso, ele rompe essas barreiras. Ele rompe as barreiras das nações. E isso encantava muitas pessoas. Muitos cristãos, apesar disso ainda, queriam também privatizar a fé. Apesar de que o cristianismo se mostrava um ambiente de vários povos, ainda assim, os cristãos queriam privatizar a fé. E é claro que essas exigências elas foram superadas. Então, logo, muitos perceberam que o cristianismo ele não podia se tornar uma religião exclusiva de uns poucos, né, e opressiva para outros. E isso é algo importante também para nós vermos nos nossos diálogos atuais. Em tempos de pluralismo, em que os meios tecnológicos aproximam ainda mais as nações, ainda mais as pessoas, nenhum cristão pode achar que o testemunho da palavra tenha que vir desapropriado, sem, né, a questão do diálogo com relação à tolerância e também entre os diferentes. A fé cristã ela não pode querer edificar os velhos muros da inimizade que a própria quarta questiona, porque Cristo ele procurou derrubar esses muros. Se a verdade do Evangelho não for Cristo, nossas igrejas servem as nossas verdades, né? E deixa de ser igreja que pertence ao corpo do nosso Senhor. Por isso não podemos querer insistir em vestir o cristianismo com as velhas roupas dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos, das nossas intolerâncias,
como vemos tão disseminados hoje nas redes sociais e em outros meios de comunicação. A igreja antiga, ela percebeu algo semelhante quando tentou vestir o cristianismo com as velhas roupas judaicas. Elas eram apertadas demais para o cristianismo, essas velhas roupas judaicas. Afinal, o filho cristão havia crescido e saído da casa judaica para se tornar a casa de todos os povos. E isso, aos poucos, as comunidades elas foram compreendendo. No entanto, o grande convite e desafio que Efésios nos faz e também nos traz é se na multiplicidade de dons e talentos que recebemos de Deus, nós temos a capacidade e a humildade de saber colocá-los a serviço do próximo, sem julgamentos, mas pelo puro e singelo ágape, como a carta exalta. E é o amor incondicional de Deus, com o qual ele nos trata e que deve ser traduzido em amor também aos outros. Neste tempo em que o julgamento precede os nossos atos de amor, acampar neste gesto praticado pelas primeiras comunidades históricas tem sido algo tão difícil para as igrejas atuais que nos escapa qualquer iniciativa de pregar o evangelho da vida. Então, é bom nos firmarmos nesse conhecimento da carta, nesta exortação da carta, porque unidade não significa uniformidade, né? As comunidades antigas, elas são exemplos disso aí. Elas eram diferentes entre si, mas nem por isso deixaram de amar e cuidar umas das outras. Vejam um belo exemplo que nós temos da própria comunidade de Jerusalém, comunidade apostólica. Os cristãos dentro dela, eles vendiam seus bens e repartiam, doavam para a igreja, para que a igreja pudesse acolher os necessitados. Vejam também os belos exemplos das igrejas cristãs da diáspora daquela época, e que muitas vezes Jerusalém olhou com certo receio. Eles, diante do empobrecimento posterior da própria comunidade de Jerusalém, foram eles que ajudaram financeiramente a comunidade de Jerusalém. Sem contar o todo daquela igreja cristã que acolhia os órfãos, viúvas, excluídos sociais, sem perguntar de que procedência eles eram, de que religião eles eram. Simplesmente acolhiam pelo belíssimo trabalho diaconal, que sempre foi algo tão marcante dentro do próprio cristianismo. Em seu centro teológico, a carta de Efésios ela exalta que há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Deus, que é Pai de todos, e é Senhor de todos, e age por meio e através de todos. Então, a carta ela deixa clara que o fio invisível da unidade, ele só pode e deve ser traçado dentro dessas comunidades através de Cristo. Cristo é o elo, é a união, né? E deve perdurar em tudo aquilo que implica viver o cristianismo nos dias atuais. Então, Cristo é a inspiração da igreja cristã. E quando nós percebemos que dentro do cristianismo, condenações pré-configuradas, com o uso fundamentalista da Bíblia, quando a gente percebe isso tudo acontecendo, a grande pergunta que devemos fazer na atualidade, se a gente passa pela rua hoje e vê sendo espancado um negro, uma criança, um abandonado, um discriminado, um branco, uma mulher, ou qualquer um que seja, será que essas leituras que nós temos visto por aí, tão abomináveis da Bíblia, para qual deles eu vou escolher a minha compaixão? Por aqueles que eu acho que estão mais coerentes com os meus julgamentos? Para qual deles em que eu vou mover uma palha para amar? Será que alguns deles eu vou julgar que não são merecedores da minha misericórdia, do meu amor, e pelo contrário, eles merecem as punições? Então a gente percebe que dentro do próprio ambiente, do diálogo, dentro do cristianismo, há escolhas. A gente já não tem percebido mais que dor é dor, rejeição é rejeição, não importa a quem. Não importa qual a condição das pessoas.
Quando recebeu a mulher prostituta, Jesus Cristo não fez uma acariação com ela, querendo perguntar para ela quais foram os pecados dela, o que levou a ela a ser imputada a tamanha justiça pelos judeus. Pelo contrário, primeiro Jesus Cristo saiu em defesa dela. Ele não fez uma acariação, saiu em defesa dela, defendeu ela. E aí depois, o que veio em seguida foi a acolhida da salvação. Isso é algo que muitas vezes nos passa despercebido dentro da realidade da atuação do nosso grande Senhor. Em Lucas 24, 13, 35, que é outro texto que nos traz e nos remete também à campanha, nós vamos perceber esta presença tão santificadora de Deus na dor e na vida das pessoas. Percebam que o caminho de Emaús é o caminho inverso da dor. As pessoas, elas estão na amargura, na tristeza, na desesperança. O sentimento de derrota é que leva aqueles dois caminhantes a um caminho diferente, um caminho da fuga, ao invés de tomarem o caminho de Cristo, porque é Jerusalém que está a cruz. É aquele ambiente que está a ressurreição que há por vir. É aquele ambiente que está também a perseguição daqueles que querem servir a Deus, mas eles optam em ir para Emaús. E no percurso, fragilizados, e é claro que eles não são culpados por isto, eles buscam fugir desse epicentro da dor, mas nesse percurso Jesus se aproxima deles. E por mais que não o conhecessem, Jesus ele intervém silenciosamente naquela caminhada. E ele, aos poucos, vai restaurando a esperança daqueles dois caminhantes. A dor que havia consumido o coração deles é simplesmente abrandada com uma única pergunta de Jesus. O que vocês estão falando sobre o caminho, neste caminho? O que vocês estão falando pelo caminho? O que leva a vocês tão cabisbaixos e doloridos por este caminho? Por que vocês estão fugindo do ambiente em que vocês poderiam encontrar o maior suporte para a fé? Então Deus ele entende a nossa dor, por mais que muitas vezes nós queiramos fugir do ambiente onde Ele está operando tudo aquilo que compreende a nossa restauração e salvação. O local da morte, o local da esperança são os mesmos ambientes. É lá que também germina a ressurreição. A dor, ela nasce também junto com a ressurreição. A ressurreição, ela nasce também junto com a dor. Então, essa vontade de se esconder, de refugiar-se em outro canto, de querer mudar aquela história nefasta, é o que nos mostra um pouco a história de Emaús. E quando Deus ele compreende a nossa dor, ele vai mostrar que Jerusalém, que é o lugar da dor, é a mesma Jerusalém, o lugar da esperança. E ao invés de eles poderem transformar este ambiente na esperança, eles fizeram ao contrário, e por isso Deus se aproxima. Deus, quando ele chega juntamente a Emaús e celebra a partilha, e os olhos deles se abrem, eles percebem que é lá em Jerusalém que eles deveriam estar. Por quê? Porque eles saíram de Jerusalém, mas não os outros que estavam lá. Lá permaneceu um grupo que sofreu e tem sofrido com a morte de Jesus Cristo. Por mais que eles tivessem sido arrancados um pouco em suas esperanças, eles ainda estavam lá. Você não pode sair do grupo do qual construiu a unidade em Cristo. No momento de maior angústia, é lá naquele grupo que eu tenho que estar. Então, eles voltam para Jerusalém. Então, Deus, ele vê a nossa dor, ele age em meio à nossa dor, ele celebra em meio a esta dor com a partilha e ele faz com que a gente perceba que nós devemos ser comunidade em movimento. E a história de Emaús é belíssima, como o cônego Bison, ele nos trouxe para ser um ambiente de estudo dentro da universidade. E a grandeza toda e a riqueza toda que esse texto nos traz. Emaús não é uma estrada somente de poeiras, mas é uma estrada também de resgate da esperança, daquele que sabe ouvir as nossas dores e também implica para nós, enquanto cristãos, a sabermos ouvir as dores dos outros. Muitas pessoas que se batem em retirada diante do constrangimento que a dor lhe traz, cabe a nós cristãos sermos ouvidos também para essas pessoas. O que a campanha ela traz de uma forma muito bela.
do diálogo, que sabe ouvir e que sabe também inferir em certos momentos aquilo que é próprio do Evangelho. Então, nós percebemos que a campanha ela nos traz este diálogo, esta reflexão que nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. E eu sei que isso é mais do que um bordão em desuso, mas que precisa ser refletido sim. Defender a vida enquanto cristãos não implica necessariamente que eu tenha que me colocar, eu tenho que colocar as minhas condições para socorrer o outro. O mandato de socorro, de acolhimento, de promoção da vida vem de Deus, vem de Jesus. E se eu me considero sob o senhorio de Jesus Cristo, eu atuo em obediência a Ele, mesmo que isso possa vir até contra as minhas próprias convicções pessoais. O que, aliás, vale frisar, que uma vez que eu abraço o cristianismo, que eu abraço o ensinamento de Cristo, quero caminhar nesse discipulado com Cristo. Testemunhar um reino de Deus não é algo que deve agradar a mim. Testemunhar o reino de Deus é proclamar a sua palavra. Não é pregar o que eu penso, mas pregar o que Deus quer que seja pregado. Nisto não estão nos meus direitos julgar aqueles dos quais Deus ama. Ainda que consideremos as pessoas pecadoras, e há muitos que fazem isso de forma muito prematura, o juízo é algo de Deus, bem como também o direito de condenação. Para o cristão cabe tão somente ele se pôr sob o senhorio de Deus. Sua máxima é socorrer o outro, é auxiliar o outro, para que ele saia de uma condição de dor, de sofrimento e permitir com que ele tenha os seus direitos restaurados, né? A prática do amor nos pede pela unidade, mas como somos imperfeitos, nem sempre isso é tão possível, né? Então, para aqueles que vivem num fanatismo religioso nos dias atuais, num fanatismo de julgamentos e discriminações, a gente nunca pode esquecer um texto emblemático, que é o texto do trigo e do joio. E lá Jesus ele vai dizer, olha, não é da competência de vocês querer separar agora o trigo e o joio. Vocês devem cuidar da lavoura. Essa é a obrigação de vocês. Deixe com que eles cresçam juntos. Porque quem vai separar o trigo do joio é Deus, não somos nós. Então nos compete cuidar daquilo que Deus espera que cuidemos. E por fim, eu gostaria de trazer também o outro tema que traz o verso da campanha, que é sobre a paz, né? A paz romana era também constante na época dessa carta, mas a paz romana todo mundo sabe o que era. Era uma barganha, né? A Roma conquista os povos e em troco da segurança, da pacificação, ela oferece a paz romana. Então, ai daqueles que se colocassem contra essa paz. Ou seja, em nome dessa paz, os romanos eles podiam crucificar pessoas inocentes, eles podiam perseguir os cristãos, eles podiam colocar os cristãos nas arenas para atrações dos seus citadinos. Essa paz ela valia como um conforto para alguns, enquanto ela era a opressão para outros. Então a carta vai dizer, olha, Cristo é a paz. Ou seja, a paz não está na seguridade social que vocês vivem. E aí a gente tem que lembrar que essa paz que a carta fala é shalom, né? Que vem do termo hebraico, que significa uma harmonia completa com Deus. Ou seja, não é ausência, essa paz não significa uma ausência de guerra, ela não significa uma vida tranquila, ou seja, é um estado de eternidade com Deus, é muito mais do que ausência de conflitos. E Shalom, ela expressa muito bem aquilo que Deus espera de nós. Se nós não conseguimos fazer o termo Shalom nos dias atuais, pelo menos tentemos fazer esse termo Shalom na nossa vivência enquanto igreja. Então, Shalom, a paz em Cristo, significa uma bênção que está ligada diretamente a Deus, não é algo que nós praticamos. É uma vida equilibrada e harmoniosa com Deus. Nisso nós percebemos que a paz que Cristo pregou é bem diferente da paz que nós vemos, né? Paz em Cristo aponta para uma vivência de um discipulado que segue naquilo que Cristo realizou, em consonância com a vontade de Deus. Ela aponta para a eternidade, já e aqui, sendo possível.
Essa paz em Cristo, neste mundo, agora é possível. É o ainda não realizado, mas vivido entre nós como uma promessa divina. É o ainda não realizado que pode promover vida abundante ainda nos dias atuais. E por fim, paz de Cristo e paz em Cristo, Deus ele nos chama não para a divisão ou para a contenda nessa paz. Pelo contrário, Deus nos chama para sermos luzeiros neste mundo e sal que dá sabor para a terra. Imbuir-se dessa paz é beber da boa obra divina, pois essa paz significa reconciliação com Deus, o autor da paz, e reconciliação com toda a sua criação, inclusive também nós, obra do autor da paz. E aqui então eu termino e trago a minha fala. Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor, do pastor Luciano. Muito obrigado pelo testemunho também de vida, não é? Tanto do padre do cônego Bison, como do pastor Luciano. Nós conseguimos nitidamente notar que não se trata somente de uma exposição teórica, mas nós encontramos aí o testemunho mesmo da vida de vocês nesse comprometimento com essa causa. Nós vamos então passar agora a algumas perguntas, não é, que temos aqui, tentando evidentemente concentrar em algumas. A primeira, eu acho que com essa última colocação, inclusive do pastor Luciano, a respeito da paz, me parece que é bem pertinente, mesmo porque na fala do cônego também apareceu essa questão. Aprender e ensinar. Parece que aponta-nos aí na direção da questão do desenvolvimento, e essa foi a pergunta aqui. Como agir com as diferenças, considerando a questão do desenvolvimento humano, não é? O cônego Bison, ele tratou aí dessa questão, ninguém nasce, né, amando, e colocaram aqui também, ninguém nasce inteligente, não é? Nós nascemos com condições para nos tornarmos pessoas inteligentes. Nós nascemos com condições de nos tornarmos pessoas que amam. Então, a pergunta vai um pouco nessa direção, e eu me lembrei aí também dessa questão que o senhor, pastor Luciano, colocou a respeito da paz, não é? Essa comparação com a paz na concepção de Jesus, que se contrapõe a uma concepção de paz anterior a ele. Parece que existe aí, né, também essa correlação com a questão do desenvolvimento. Então, acho que a primeira questão que nos aparece aqui abrange bem a fala dos dois conferencistas. Então, fica aí aberta essa questão para contemplar aí esta pergunta que foi apresentada para nós aqui. Seria mais ou menos assim: como agir com as diferenças, considerando que cada pessoa pode estar num nível de desenvolvimento diferente em relação a esse desenvolvimento de aprender e ensinar a amar, e também aí a questão da paz, né?
O Padre Bison vai falar? Eu acho que o microfone dele está desligado. Como agir com as diferenças, né? Como agir com as desigualdades. Alguns países que hoje nós chamamos de primeiro mundo, qual foi a primeira atitude que eles tiveram em relação à população, à humanidade? Foi investir na educação. Então é preciso de investir na educação. A educação acadêmica, na educação escolar, né? E depois em casa os pais também vão ajudando, né? E hoje as mídias, as redes sociais, elas estão deixando bem claro, como eu disse no começo, com a pandemia, as redes sociais escancararam a situação em que nós estamos vivendo, situações de vulnerabilidade, né? Tempos atrás, num período de campanha eleitoral, aqui em São Paulo, perguntaram para um candidato a prefeito, o senhor vai investir qual a porcentagem para a educação? E o que o senhor vai investir em outras áreas? Ele respondeu assim: vocês acham que eu quero criar cobra para que elas vão me morder depois? Então você percebe que há um projeto de deixar a população sem cultura, sem educação escolar, para deixá-la dependente, como se fazia tempos atrás nas políticas, né? Os currais eleitorais, né? Antes da eleição eu te dou um pé do sapato. Se eu ganhar, e se você votar em mim, depois da eleição eu te dou outro par de sapato. O que nós vemos hoje no nosso país, de modo particular, é um desmantelamento da cultura, da educação, dos ambientes escolares, das universidades. Haja visto a questão das pesquisas, o investimento das bolsas de estudo. Vocês que estão na universidade estão sentindo isso na pele. Eu estive na PUC como professor até o ano passado. A gente sabe, a gente está vendo os alunos universitários, em que esse país investe em pesquisa e educação, né? Como que estão nossas escolas, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu morava na área rural, no interior do estado de São Paulo. E naquela época nós éramos 6, 7 irmãos. E os 3 mais velhos, minha mãe, analfabeta, ela queria que nós, além daquela época, nós falávamos os 4 anos do primário, né? Que tinha o primário, o ginásio e o colegial, né? Era o meu período. E assim que nós, os 3 mais velhos, né? Minha irmã, meu irmão e eu, estávamos terminando já, era no período da admissão para sair do ginásio para o colégio, sair do primário para o ginásio, queríamos estudar, porque os nossos colegas estudavam. E meu pai disse assim: só vai um deles estudar. Minha mãe disse: não, os 3 vão estudar. Os 3 precisam estudar e os outros depois irão estudar também, né? E era analfabeta. Então a gente vai percebendo que o que vai nos ajudar para agir com as diferenças é uma cultura, uma educação sadia, de conhecimento, de pesquisa, é algo científico, não é algo que a gente vê nas mídias sociais, esses posts que publicam tanta bobagem, tanta mentira, tanta coisa, né? Tanta desinformação. E as diferenças que nós estamos vivendo hoje no país, as desigualdades sociais, raciais, étnicas, né?
de gênero, de cultura, tem que ser superado a partir da educação, mas precisamos investir. Na comunidade onde eu estou trabalhando, na São Pedro Apóstolo, na paróquia, nós temos duas comunidades, né? Entre aspas, duas favelas. Uma com 1.200 famílias, outra com 100, 120 famílias, né? E numa das famílias nós estamos percebendo que as crianças não estão aprendendo, porque nós temos uma obra social que nós atendíamos presencialmente 180 crianças. E essas crianças não estavam aprendendo a questão do letramento. Então começamos a perceber que crianças já na terceira, quarta, quinta, várias, não sabiam ler. Não sabiam ligar uma sílaba a outra, não sabia ler uma palavra na outra. Então começamos lá um projeto, o Zé Luiz deve conhecer muito bem, o Padre Delcio, trabalhamos juntos, né? O Padre Delcio e eu trabalhamos na comunidade São Pedro, na comunidade Casa de Maria, assim chamada, né? E lá estamos fazendo um processo de aletramento das crianças. Estamos investindo e queremos fazer parcerias com outros grupos, com universidades e outras instituições de ensino. Como que nós podemos fazer para superar as desigualdades, superar essas diferenças a partir da educação? Para que os pais também são analfabetos, né? Das redes sociais, das mídias sociais. Tem um nome próprio, científico, não me vem agora na cabeça. Mas como que nós vamos fazer? Então a gente tem que começar a investir, né? Agir a partir da educação para que as diferenças, as desigualdades futuramente sejam superadas. Dar conhecimento, dar conteúdo, dar qualidade de vida para essas crianças a partir do aletramento. Queria só completar e me reporta aqui ao tempo da Reforma. Lutero, e certa vez ele disse que se alguém der um ducado para a guerra contra os turcos, seria justo doar 100 ducados para a educação. Então, Lutero ele mobilizou toda a nobreza alemã da época para que financiasse as escolas, né, e educassem os filhos e filhas. E muito importante esse resgate que o Padre Bison ele traz, que somente a educação ela tem a ferramenta necessária para que possa, de fato, superar essas diferenças do desenvolvimento humano. E muito mais do que isso. Hoje nós estamos num ambiente em que qualquer criança com um celular, ela tem acesso a um mundo de informações. Como também, aí é outra questão para superar, como também dar conteúdo que seja bom para essas pessoas, saudável, né? Porque hoje esse mundo aberto, nem sempre ele é salutar para a educação dos nossos filhos e filhas, né? Obrigado pela resposta. E nós temos mais uma pergunta, que parece bem pontual aqui. Qual tem sido, e se há, não é, as dificuldades para que outras igrejas cristãs se unam ao CONIC? Posso falar? Sim, por favor. Eu estava escrevendo a pergunta aqui para não... Uhum. Qual tem sido a dificuldade para que Outras outras igrejas igrejas cristãs, né? cristãs se unam ao CONIC? Em primeiro lugar, o CONIC está aberto a acolher as igrejas que queiram participar. O que é preciso para participar é que no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs é que uma igreja ela tenha que ter uma abrangência quase que nacional, vamos dizer assim. Ela está presente em vários estados, né? Ela esteja a sua denominação, ela tenha templos, né, em vários lugares, em vários estados. E ela faça a solicitação de entrada.
E fazendo a solicitação de entrada, o CONIC vai pedir a ela 2 referências das igrejas que compõem o CONIC, 2 cartas de indicação. Então, em primeiro lugar, o CONIC está aberto a acolher as igrejas que queiram participar. De fato, hoje somos poucas, 5, 6 igrejas, né? Igreja Católica, a Igreja Luterana, Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana, Unida, a Igrejas Batistas, Assembleia Batista de Igrejas, e qualquer outra, você se lembra, Luciano? Luterana, Anglicana, Presbiteriana, Católica, Batista, acho que são Ortodoxa. essas. Ela saiu, ela pediu para sair. Essa pediu para sair. E, infelizmente, em meio às acusações que tivemos, né, recebemos contra a campanha da fraternidade, que eu digo sempre que foram campanhas infundadas, injustas, de pessoas fundamentalistas que não tinham lido o texto base, né? A igreja se sentiu, não sei qual razão, que foi que há questões internas deles, eles pediram o desligamento, né? Então a igreja está aberta. Agora, se o pessoal não tem uma abrangência nacional, se a denominação não tem uma abrangência nacional, tem as várias representações estaduais, regionais. O Paraná tem 3, Santa Catarina tem 1, Rio Grande do Sul tem 1 representação, São Paulo tem aqui a Casa da Reconciliação, é o movimento de fraternidade de igrejas cristãs, da qual várias pessoas de Campinas estão ligadas aqui conosco. Outros estados têm as representações, então, a partir dos núcleos estaduais, os grupos regionais, né, vão sendo representados. Então, eu tenho a impressão que a dificuldade é a questão do desconhecimento, eu penso, né? E depois, outra questão, hoje, o que pode ser dificuldades é que muitas pessoas entendem que o seu templo é a igreja. E muitos não querem sair da sua área de conforto. Quer permanecer ali naquele grupo né, e não quer. Então prefere ficar na autonomia, né? Achando que o CONIC vai encampar. E não é isso, é somar, né? Nós vamos juntar forças para trabalhar um trabalho de formação, formação para o diálogo, de ação social, e assim por diante, a gente vai trabalhando, né? Então, eu creio que uma das dificuldades é o desconhecimento, e hoje também muitas igrejas, né, estão numa área muito da teologia da prosperidade. Isso é difícil, porque o CONIC não comunga com essa teologia da prosperidade. Tem outros grupos que estão numa área muito neopentecostal, a partir da teologia da prosperidade. É bastante complexo também. Tem outros grupos muito fundamentalistas. Então fica essas dificuldades, né? E o CONIC exige que haja, vamos chamar entre aspas, seriedade, haja comprometimento e assim por diante, né? E tem grupos, a outra dificuldade que eu vejo é que tem ainda o confronto, vamos chamar assim, de igreja para igreja. Então, tem grupos que têm dificuldades com a igreja católica, né? Nos acusam de idólatras, de imagens, essas coisas. Então, aí eu não vou lá porque tem católico. Católicos são idólatras, então nós não vamos. Então, tem algumas questões que eu estou pensando agora, né? E trazendo alguns elementos. Então, teologia da prosperidade, o fundamentalismo, né? E também essa questão aí de um grupo que tem dificuldades para com o outro. Alguns elementos que eu me lembro agora. Pode ser que tenha outros elementos, mas quem quiser, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs está aberto para acolher, se não o Conselho Nacional, os núcleos regionais espalhados pelo Brasil. De norte a sul, leste a oeste, tem núcleos espalhados. Ok, agradeço a resposta. Então, fica aí como referência, né, a questão que pode ser de que desconhecem, e aí a importância
sempre de divulgar, né? De mostrar o que tem sido feito, aumentar aí essa questão e também de não querer sair da área de conforto, né? Acho que entra naquilo que o pastor também trabalhou com a gente. A unidade sem a diversidade se torna uniformidade, né? E o inverso também. A diversidade, quando não existe unidade, nos leva a extremismos e fundamentalismos. Então, eu agradeço muito a participação e, como eu já disse, principalmente o testemunho de vida que vem junto, não é, com todas essas questões que o cônego José Bison expôs para nós, bem como o pastor Luciano também. E passo então agora a palavra ao cônego José Luiz Araújo para os encaminhamentos. Nós vamos então encerrar o evento agradecendo mais uma vez a participação dos conferencistas. Muito obrigado de coração ao cônego José Bison, ao pastor Luciano. Vocês foram muito receptivos quando nós os convidamos e souberam até compreender o momento em que tivemos que cancelar o evento no início do ano. Com a mesma disponibilidade, aceitaram realizar agora. Agradecemos de coração a presença de vocês, a conferência de vocês e as contribuições que trouxeram para o tema da campanha da fraternidade. Aqueles que participaram, informo que os certificados dos inscritos neste evento pelo Webex serão encaminhados por e-mail a partir do dia 14 de junho. E para encerrar, então, o evento, em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, nós agradecemos a participação de todos, de modo particular, os conferencistas. Também agradeço ao Padre Douglas e a Pastoral Universitária. Agradeço a Jaqueline, e na pessoa dela todo o setor de eventos, a Luana e nela toda a equipe técnica que nos assessorou. Agradeço aos membros do Núcleo de Fé e Cultura, os professores, alunos e agentes externos que nos acompanharam. Esperamos que tenha sido uma manhã proveitosa de enriquecimento e de crescimento, não só na fé, mas também na humanidade de cada um de nós. Encerramos, então, assim, o segundo webinário Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, desejando a todos um bom dia. E aproveito para convidá-los a rever este evento e a saber mais sobre o Núcleo de Fé e Cultura e sobre a Pastoral Universitária, acessando a página que se encontra no portal da Universidade, no endereço apresentado no slide. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Obrigado. Obrigado. Cônego Bison, um abraço para o senhor, tá? Outro para você também, Luciano. Obrigado. Precisando aí, pode contar comigo, tá bom? Tá bem, você também. Precisar, fala com a gente aqui, tá bem? Tá certo. E Pode ser que eu desejo. precise, viu? Hã? Pode ser que eu precise. Pode ser, estamos aqui. O que a gente puder fazer, estamos à disposição. Tá certo. Agradeço. Uma abençoada semana para o senhor. Obrigado igualmente. Sucesso aí na gravidez da sua esposa e tenha um sucesso. Tá certo. Um abraço Tá para você. certo. Outro. Tchau, tchau. Tchau.